Mas vamos para a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17. E viva Jesus, viva o nascimento de Jesus, viva o Natal, festa natalina que vem de aniversário. Mateus 4, primeiro livro do Novo Testamento, versículo de número 16 e 17. Assim que você encontrar, divida com alguém a palavra de Deus. Diz assim: tome posse em nome de Jesus, bênção para a tua vida. Mateus 4, 16 e 17 diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Essa luz a gente já sabe quem é. Eu vou fazer uma pequena... Está dando uns cortes no microfone. Eu vou fazer uma pequena comparação no decorrer da mensagem. Eu quero ler o versículo 16 e toda a igreja repete comigo com muita fé no teu coração, em voz alta após mim, que diz assim: o povo, diga, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, coloque a tua mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, e nosso Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Abençoe cada pessoa que aqui se encontra, fale com cada pessoa de uma maneira tremenda, sobrenatural. Essa pessoa que nos assiste, alcança ela, essa que está onde ela estiver, no presídio, ela que está também na sombra da morte, no leito de dor, está ali, meu Deus, na UTI. Visita essa pessoa, tira ela de lá, traz cura, libertação, alegria, luz, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, a palavra de Deus. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Toma o teu assento, por gentileza, e vamos tomar posse da palavra. Para aqueles que estão nos assistindo, vai estar aí o tema da mensagem. O tema da mensagem hoje é: tenha a luz verdadeira. Não, nem Betão, esse negócio agora é junto aqui, viu? O tema hoje é: tenha luz verdadeira. Acompanhei, está dando uns piques aqui no microfone, mas você vai ouvir em nome de Jesus. Existem muitas luzes, mas a luz verdadeira é só Jesus. Inclusive eu quero falar já um assunto, adiantar antes do decorrer da mensagem, que eu vou ser muito direto. Muitas pessoas ficam questionando, brigando. Eu até conversava isso com a minha esposa: pode botar luz de Natal, enfeitar. Eu não vejo maldade nenhuma. A pessoa acender uma luz, um pisca-pisca, eu evito. Não quero colocar, já por causa de alguns, mas que não tem. E principalmente eu, porque eu gosto de luz. O pastor Betão sabe disso. Eu já comprei luz para botar aqui, vocês vão ver como é. Eu estava lá na minha sala, eu digo: vem cá, Betão, vamos botar mais duas luzes aqui. Ele quer que bote mais uma, fica até brincando. Eu digo: não, pode botar, eu gosto, claro. Eu estava lá na sala, falei para minha esposa: vou botar mais duas luzes aqui. Eu não sei porque a tela das pessoas do celular usa preto, diz que é melhor para a vista. Além de eu botar tudo branco, eu ainda boto no máximo. Eu já fiz exame das minhas vistas. Não, tem que, eu digo, eu só vejo bem assim, eu gosto é assim. Gosto de luzes. Estava até falando para o carro dele: eu quero visitar aquela cidade das luzes lá nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos, é?
que tem das Las Vegas, das luzes. Gosto de luzes, iluminados, coisa assim, bonito. Não estou retribuindo, é que é outro tipo de luz. Eu quero que você entenda, você que me assiste. Existem muitas luzes, a natural que eu estou falando, que eu gosto. O meu vizinho botou um pisca, a minha filha gostou tanto, eu quero colocar, e a gente vai enrolando. Digo, nós vamos colocar. Vovó colocou, digo, vamos levar para a sua vovó, vovó vai colocar. Eu gosto de luzes, e essa época tem muitas luzes, mas eu quero entender, para mostrar para você, eu quero que você entenda a verdadeira luz, como é que estavam as pessoas. O texto diz aqui, Isaías também diz que eles estavam nas trevas, sentados nas praças. Um povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte. Tem muita gente que está cheia de luz, mas está no escuro. Tem gente que está tendo as melhores lâmpadas, tem aqueles cristais, como é que é o nome daquele negócio? Pastor Betão bota isso, ganha isso, ele coloca aqueles arranjos, aqueles lustres. Pastor Betão, em vez de contar, ele fala o valor de alguns que eles instalam, eu fiquei assustado, eu digo, tem medo desse negócio, quebra, ele é caríssimo. E as pessoas têm muito essas coisas, mas infelizmente estão cheios dessas luzes, mas apagadas da verdadeira luz, que é o Senhor Jesus. O mundo estava em treva, dominado, não tinha mais esperança, assim como nós já estamos ficando nos dias de hoje. Não que Jesus não tenha brilhado, mas que as pessoas não querem a luz de Jesus. As pessoas querem brigar por política, as pessoas querem brigar por religião, as pessoas querem discutir por futebol, por tudo no mundo, mas não querem a luz de Jesus. Até se for falar de Jesus, elas não querem saber. Está uma dominação terrível. As trevas têm dominado esses dias de hoje. Você olha as mentes das pessoas, as pessoas hoje xingam Deus. Antes as pessoas tinham temor, eu já me deparei com pessoas xingando Deus, xingando Jesus, falando de tudo que você imaginar. Mas eles não entenderam, e Jesus veio para trazer essa mudança. Ele é a verdadeira luz, porque nele não há variação, não há sombra de variação ou mudança. Porque as pessoas têm que tomar cuidado, que a Bíblia diz que os demônios, está lá em Coríntios, eles também se transfiguram em anjos de luz, mas são demônios, que fazem falsos milagres para enganar as pessoas, falsa religião, levando pessoas para o inferno, são luzes negativas que são demônios. A verdadeira luz é Jesus e ele não tem variação. Eu quero que você abra comigo aqui em Tiago, nós estamos em Mateus, vamos finalizar aqui em Mateus também, mas Tiago, lá no finalzinho, depois das epístolas, lá perto de Hebreus, Tiago, capítulo de número 1, Jesus é a verdadeira luz. Tiago capítulo 1 e o verso 17, apenas o verso 17 diz: acharam? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A pessoa que frequenta o espiritismo, as religiões afrodescendentes, lá tem uma mania de dizer, o santo baixou. Não baixa não, o único que vem lá de cima é o Senhor, vem lá de baixo, é o contrário. O único vem do alto, do Pai, em quem não há sombra de variação. Não é Jesus de Pirapora, não é o Jesus menino, não é o Jesus Belém, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o unigênito. Não tem essa ideia porque eu sirvo a fulano, a Maria, a Pedro, João, a luz. Não, a luz só está em Jesus. A única verdadeira luz é Jesus. Só Ele que pode trazer essa salvação. Não importa qual for a situação, a posição da pessoa. Jesus veio trazer essa luz, Jesus veio trazer libertação.
para o branco, para o moreno, o preto, a cor que quiser, para o pardo, para o rico, para o pobre. Ele veio trazer a verdadeira luz, ele veio trazer para que as pessoas se libertassem. Voltemos para Mateus, capítulo de número 4, onde nós iniciamos. Eu quero continuar aqui no texto para que você entenda. É o único que pode trazer essa luz. Não se engane. O inimigo, ele também vem transfigurado. E eu disse isso para minha esposa. Eu digo, eu só não boto a luz de Natal na igreja. Por quê? Porque no fundo tem uma história de onde veio essa luz, que não é boa. Mas a Bíblia não diz isso. Mas Jesus disse que ele é a luz do mundo. A minha luz é Jesus. Por isso que nós não precisamos também de vela. As pessoas estão morrendo, ainda está com a vela na mão da pessoa. Tem esse costume, uma tradição. Jesus é a luz. Nem no dia de finado eu ir lá no cemitério acender velas. Ele é a luz. Porque quem morre nele vive na luz, não está nas trevas. Parece até uma contradição. Se eu vou acender uma vela é porque está escuro. Eu vou viver na luz, porque ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, e quem entrar por mim achará pastais. A única porta, o único caminho é Jesus, que deu a vida para a gente celebrar isso. Não celebramos porque é Natal 24, 25 de dezembro, não. Celebramos sempre, mas trazemos à memória o nascimento de Cristo. Que como é que ele nasceu? Numa manjedoura. Como é que ele nasceu? Daqui a pouco eu vou refletir com os irmãos, mas você que assiste. Ele nasceu, não tinha mais vaga nas pousadas da época, nos hotéis da época. Ofereceram um curral, que era o único lugar que tinha para não ficar jogado no meio das estradas. E ele nasce lá. E vieram os reis magos e lhe trouxeram presente e dádiva. Você acha, pode dizer que José não tinha condição, mas você acha que o pai, o dono do ouro toda a prata, não tinha condições de manter o seu filho? Mas por que ela aceita? Para mostrar que ele veio ao mundo como um homem simples, pecador. Para mostrar que todo o domínio está sobre ele. As pessoas têm que entender isso. Você devolve o seu dízimo e oferta, não é porque Deus precisa. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono todo ouro, toda prata. Ele quer ver a sua entrega. Moisés vai construir o templo. Deus pode dizer, deixa comigo, Moisés. Pum, o templo está pronto. Ou então, Moisés, fica o seguinte, vá dormir, amanhã você vai ver o templo. Mas Deus diz, fale para o povo trazer. Porque quando você traz, quando você dá, é sinal que Deus está lhe abençoando. É sinal que primeiro Ele te deu. Glória a Deus. Então Deus é que dá esse sustento. Ele pode fazer, mas agradeça que você tem saúde para você fazer, que Ele que te dá força, que te dá essa luz, que te abençoa. Glória a Deus. Continuando aqui, Mateus capítulo 4, nós lemos o versículo 16 e 17, que Jesus diz, arrependei-vos, o finalzinho do 17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando é que a luz chega na vida de uma pessoa? Quando chega o reino dos céus. Você que me assiste, você já declarou Jesus como seu Senhor e Salvador? É a luz chegando na sua vida. Se não, as luzes que você tem, ela pode faltar. Ela pode faltar. Não confie nessas luzes não. O presidente da República estava falando, a luz acabou e ele não deu mais para terminar o discurso. Não confie nessas luzes não, porque essas luzes aí falham. Quando a gente pensa que não dá um corte, fica no escuro. Lá vai a gente procurar vela, vai acender o celular e a bateria começa acabando, que hoje é tudo no celular. Confie nessa luz. O microfone já falhou aqui várias vezes. Confie na luz verdadeira, que é o Senhor Jesus. Versículo de número 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali,
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, igrejas da época, e pregando o evangelho do reino, tremendo, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Essa é a verdadeira luz. Glória a Deus. Quero que você entenda que eu já vou estar finalizando. Jesus chamou 2 irmãos de 2 famílias diferentes. Eles não eram, porque tem pessoas que pensam que o evangelho só é para pobre e lascado, financeiramente falando. Eles não eram pobres lascados, eles eram pessoas bem de vida. Porque para a pessoa ter um barco, é porque ela tem condições, ela não vive mal. Ela é um trabalhador que vive, ela tem o que comer, vamos dizer assim. Os 2 estavam, um lançando as redes e outro arrumando já as redes. Jesus chama, eles seguem. Jesus diz: vocês serão pescadores de homem. Trouxe a luz para eles, para aquelas pessoas. Eles tinham ali a vida financeira, eles tinham o melhor querosene da época, o melhor diesel, o melhor óleo da época, mas precisava da luz maior, que é o Senhor Jesus. Jesus chama eles, eles seguem, e o finalzinho, o versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa luz, ela cura, ela liberta, faz você enxergar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente enganada na luz oculta. Olha a colocação do diabo e seus demônios, se passando de anjos, dizendo que veio, é o anjo Miguel. O espiritismo dá muito isso. São luzes mentirosas. A verdadeira luz é Jesus, a verdadeira luz que vem do alto. João pregou isso lá em 1 João, você lê aí o capítulo 5 e diante, João mostrando. E depois que João disse que ele é a luz, João aponta para a pessoa e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdadeira luz é Jesus. Que você tenha os enfeites de Natal, é muito bonito, eu acho bonito. Que você tenha a qualidade de luz que você tiver, que seja uma Las Vegas dentro da sua casa, mas que não falte a luz principal, que é Jesus. Tire da sua vida os ídolos e aceite Ele, para que Ele nasceu para trazer essa salvação. Quando se entende, toma posse em nome de Jesus. Vamos colocar todos em pés, vamos aplaudir a palavra de Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui com a igreja e com você que está em casa, e fazer um convite para você. Declare Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, a verdadeira luz. Tenha a luz verdadeira, tenha luz em você. Jesus diz: tenha sal, tenha sabor. É tão bom quando a gente se encontra. Sabe, a pessoa que não tem luz, é que eu não quero estender. Nós íamos falar isso a noite toda. Eu já fui uma pessoa que não tinha luz, eu achava que tinha luz. E olha que eu sempre fui religioso. Nilda, né? Perguntou assim para mim: o senhor conhece muita Bíblia, pastor? Eu ia dizer para ela assim: primeiro é a minha obrigação, que eu sou pastor, eu tenho que conhecer a Bíblia. Um advogado tem que conhecer a lei. E a Bíblia diz lá em Timóteo 2 que o bom obreiro ele tem que manusear a palavra de Deus. Mas eu leio a Bíblia desde 5 anos de idade, desde que eu aprendi a ler, a soletrar. O presente que a mãe me deu quando eu completei 5 anos de idade, eu já falei isso, foi uma Bíblia, toda ilustrada. Aí o que me chamou a atenção foi os desenhos, e aí eu comecei a ler, fui desenvolvendo. Eu leio a Bíblia desde os 5 anos de idade. E eu tenho um dom que Deus me deu. Eu leio e decoro. Eu decoro. Eu sou um papagaio na Bíblia. Eu decoro, decorando. Os pastores, meus colegas, diziam: como é que tu faz? Eu digo: não sei, é cearense, olha o tamanho da cabeça. Aqui guarda muita coisa.
Aqui é um armazenamento. É que eu leio, aí vem a mente. Eu não fico lá assim, João 3, entendendo? Isso é coisa de doido. Eu leio. Porém, se eu não entender, eu leio de novo o texto. Minha esposa fica brincando comigo. Ela lê um versículo. Ei, onde é que está? Eu digo, em tal canto. Ela é Isaías. Eu digo, é nada, essa linguagem aí não é de Isaías não, isso aí é João. Porque eu conheço os discípulos pela linguagem. Ela fica rindo, querendo me enganar. Eu digo, mostra aí. E ainda conheço as linguagens. Por isso que eu gosto da João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. Aquela linguagem de hoje. A minha esposa gosta mais da outra, eu gosto mais dessa. Quando eu leio, eu trago luz. Você quer ver um versículo tremendo? João 5:39. Examinai as escrituras, Jesus disse, porque são elas que de mim testificam e contém nelas a vida eterna. Acabou-se. Quanto mais eu leio, mais luz eu tenho. Aí eu não tinha luz, sabe por quê? Porque eu mesmo religioso, eu sempre fui religioso. Eu fui coroinha, fiz primeira comunhão. E para tu ver que eu decoro, eu até brinco às vezes, eu ainda lembro as rezas tudinho, o Pai Nosso, a Salve Rainha, o Cristo Deus Pai, o Anjo da Guarda, que eu aprendi quando eu era pequeno. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confia a piedade divina, né? Cristo Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Senhor. Aí vai embora. Eu só tinha medo da Salve Rainha no meio, que de gemendo e chorando, eu tinha medo dessa parte. Mas Vale de Lágrimas, mas eu tinha medo dessa parte. Conheço. Mas acredite, eu sentia muito pesadelo. E na noite que eu dormia sem rezar o Creio em Deus Pai, a reza forte, eu acordava no meio da noite, pulava de joelho no pé da cama da rede, a gente dormia em rede, para rezar, porque eu ficava perturbado. Eu fiquei assim muito tempo da minha vida. E não é conversa de crente não, por favor. Até conhecer a verdadeira luz, entregar a vida para Jesus. Eu tinha pesadelos, eu acordava. Quem sentiu pesadelo sabe como é ruim. O que é um pesadelo? É um sonho ruim. Mas é um sonho ruim, que você pensa que você está acordado. Tu acredita que hoje eu não tenho sonho nenhum? Quando eu sonho é porque eu enchi o bucho de arroz e feijão, jantei tarde, vai digestão fazendo, eu vou sonhando, começo a ir no banheiro, vou 2, 3 vezes no banheiro. Tem gente assim. Deus fala em sonhos. E eu sei quando Ele fala comigo em sonhos. No dia que eu durmo tranquilo, sem comer arroz e feijão, tranquilo, aí o Senhor fala comigo. Mas eu enchi o bucho de arroz e feijão, já sei que não foi Deus não, foi a minha gula. Eu já não estou na idade de jantar forte para dormir. E nunca está na idade, é bom fazer isso desde cedo. Eu tinha isso, quando eu declarei Jesus como meu Senhor e Salvador, nunca mais. Acontece com a visão de Deus. Acontece. Desafiei minha irmã também que fazia isso. Se você servir o Deus que eu sirvo e não mudar isso aí, eu saio da igreja. Ela disse, eu vou para a igreja com vocês também. Se não mudar minha vida, eu quero que você saia junto comigo. Tudo querendo que eu saia da igreja. Jesus pegou ela, está na igreja até hoje, glória a Deus. Meu irmão, foi tudo assim. Deus me curou de enxaqueca. Enxaqueca não é dorzinha de cabeça não. Quem tem enxaqueca sabe o cão que é. Todo dia, na mesmo horário. A pessoa, eu tomava café com pimenta do reino, a gente machucava, jogava lá dentro. Colocava alho aqui nas fontes. Tudo que você imaginar, uma pessoa que sofre de enxaqueca, eu fazia. Mas hoje eu tenho luz, eu tenho paz. Não que eu sou santo não, sou pecador tanto quanto você. Aí eu olho assim, como Jesus é bom. E Ele não apaga a luz dele de sobre mim.
é o amor e a misericórdia dele. Então você que me assiste, declare Jesus como seu Salvador, a verdadeira luz. Tenha luz em você. A religião é treva, está fazendo você se enganar. Eu sou a luz do mundo. Coloca a mão sobre o teu coração, você que me assiste, volte para Jesus. Você sabe quem é a verdadeira luz. Você que está afastado, toda a igreja ore assim comigo, diga: Senhor meu Deus, diga aí, meu Pai, obrigado por essa verdadeira luz, pelo Senhor ter me chamado das trevas para a luz. Obrigado, Senhor. Continue com teus olhos fechados. Declara que Jesus é teu Senhor, teu Salvador. Vai dizendo: Senhor, tu és o meu Deus. Obrigado por trazer luz na minha vida. Meu Deus, obrigado por tudo. Nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe as famílias. O Natal acontece essa semana. Assim como nós temos já uma mesa aqui farta, dá uma mesa farta para essa pessoa. Não só no Natal, mas todos os dias na casa dessa pessoa, desse pai de família. Abra as portas de emprego, abra os céus sobre essa pessoa. Derrama bênção sem medida, porta de emprego. Abençoe de uma maneira tremenda, sobrenatural, essa pessoa que está se reconciliando, voltando para ti. E uma coisa agora eu peço, Senhor: liberta essa pessoa da enxaqueca, liberta essa pessoa dos pesadelos, da angústia, dos demônios. Em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios, esse espírito maligno, esse demônio que age nessa família, colocando o irmão contra o outro, contra o pai, contra a mãe. Eu amarro esse demônio, esse espírito que se passa por anjo de luz. Eu amarro de pé e mão e lanço no abismo em nome de Jesus. Traz paz, traz libertação, traz luz para esta casa, meu Deus, porque o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Receba, querido, essa luz na tua vida. Receba onde você estiver, no presídio, no manicômio, no hospital, no UTI, no leito de dor. Saia toda enfermidade, toda doença. Seja livre, seja liberto, porque um filho se nos nasceu, um menino se nos deu. É Ele o que liberta, o que cura, porque sobre Ele está o espírito de libertação, o espírito da paz. Receba em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Adore o Senhor com muita alegria em nome de Jesus. Vai adorando. Celebrarei, oh, aleluia, a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Oh, aleluia, vai adorando. Por tuas mãos Foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te. Adore a Ele com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Oh, esse é o nosso Deus. Adore, glorifique. Oh, aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Toda a honra, toda a glória ao Filho de Deus, onipotente, onisciente, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que vem buscar a sua igreja. Solte a tua voz. A honra, a glória, a força, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
ao Senhor. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Em pé mesmo, não se assente. Já vou encerrar com você de casa também. Mateus capítulo de número 4 também. Não, Mateus 2. A honra. Mateus capítulo 2, até para você que está em casa assistir também, diz assim, ó: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles guardavam as sagradas escrituras, foram vendo os sinais que Deus deu para ele, vieram. Aí Herodes chamou eles, mandou eles entrar, ensinou para eles, depois descobriu que era Jesus, vai mandar matar todas as crianças até 2 anos de idade, mas dizendo para eles: se você achar, diga para eu ir adorar. Mas ele queria matar Jesus, e eles não dizem, foi revelado pelo Espírito Santo, eles voltam por outro caminho. Mas eles chegando até Jesus, o versículo 11 diz assim: e entrando na casa, achando o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, diga abrindo os seus tesouros, guarde isso, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles se curvaram para a criança, o menino Jesus, abriram seus tesouros. Para aí, não é o Filho de Deus? Mas Deus deu condições para quem? Para os reis magos, para que eles tivessem tesouro para apresentar algo para Deus, para Maria e José, porque Deus sempre nos sustenta. Deus sempre nos sustenta. Ficamos sem carro um tempo, nosso carro dando problema. O pastor Betão já sabia a história, viu? Digo, manda para frente para o seu irmão, devolve. Não quero nem que venda, manda ele pagar só o emplacamento, as multas que tem. Ele pode ficar com o carro. Ele: não, assim não é, não, vou te dar uma parte para vocês. Ele mesmo achou. Aí eu fiquei ali, nós ficamos orando. Aí chamei o rapaz auxiliar de Beto para arrumar a calçada, estava toda quebrada. Aí arrumamos tudo bonitinho. Aí chegou lá dentro, eu disse: faça aqui a rampa do carro subir. Que carro se nós não tem carro? Quando o outro carro saiu, Benjamin disse: nosso carro, Deus vai trazer o melhor. Faça. Fiz, bichinho, chega ali. E quando minha esposa chegou: que é isso? Vai chegar um carro? Eu digo: em nome de Jesus vai vir um carro novo. De onde? Sei lá. Deus profetizando. Deus faz assim. Quando de repente o carro chegou, a gente já glorificou tanto. Glória a Deus. Aí falando com o Carmo, ela quer botar um entulho que ela tem lá. Carmo, Deus vai preparar, Carmo. Não, já disse, desista nesse ano. Eu digo: não, vai ter uma resposta esse ano. Tu lembra do Carmo que eu disse isso? Esse ano, mas não, vai ser esse ano. Nós estamos celebrando aqui a ceia de Natal, conversando lá fora, pastor Betão, mais Carmo, Betão contando até um assunto importante. Aí Helder se vira para mim assim e disse: ei, o meu sobrinho disse que quando precisar de entulho, eu digo: fala comigo não, fala com o do Carmo essa palavra. Eu cortei a conversa. Helder disse: ei, do Carmo olhou assim e começou a rir. Porque Deus, quando a gente confia nele, ele nos sustenta. Quer ver uma experiência? Quem já teve essa experiência? Você está com vontade de comer uma coisa, não é? Não tem nem Deus, eu estou com vontade de comer. De repente Deus prepara. Você chega em casa, alguém manda. É assim que Deus faz. Agora por quê? Porque vale a pena ser fiel no dízimo, na oferta. Os reis magos trouxeram bastante ouro, mirra, incenso para José e Maria. Não tinha fralda descartável na época, mas ele pode comprar com força, porque aqui tem, glória a Deus. Nem na minha época tinha, eu usei de pano normal. Mas trouxe para toda a despesa da criança, do menino Jesus.
Não fique questionando por que Deus não me dá. Agradeça, seja fiel a Deus, que Ele vai lhe honrar, vai lhe abençoar. Seja fiel no dízimo, na oferta, em tudo que Deus colocar na sua mão. Eu já quero agradecer aquelas pessoas que sempre devolvem de outros estados, o dízimo, oferta, manda, que Deus lhe abençoe. Da igreja também, nós já vamos aproveitar. Quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, nós vamos adorar a Deus. Quem já devolveu via Pix, que hoje é tudo Pix, já manda também, já vou lhe abençoar. E eu quero fazer essa oração para que Deus também abençoe sua vida financeira em casa e toda a igreja. Depois a gente encerra. Erga sua oferta, seu santo dízimo aos céus. Você que não trouxe, que já devolveu, erga sua mão em nome de Jesus, para Deus te abençoar e multiplicar na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, receba os dízimos, as ofertas da tua igreja, multiplique na vida de cada um, dando boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa pessoa, meu Deus, que nos assiste, eu sei que o Senhor já abriu portas. Abençoe esse pai de família, essa mãe, esse filho, esse jovem empresário industrial, microempresário, em nome de Jesus. Essa pessoa que quer um carro não é luxo, é necessidade. Eu falava isso para os irmãos antes do culto. Essa pessoa que vive de aluguel, o aluguel é um dinheiro que não volta, que ela tenha condições de ter sua própria casa. Eu abençoo o teu povo, que haja mesa fartas de janeiro a janeiro, de dezembro a dezembro, Natal, Ano Novo, que haja abundância na vida do teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua casa, tua família. Tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus, e até a próxima em nome de Jesus.